Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de inferno, de céu. Vamos falar ainda do Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, mas vamos fazer também hoje uma contextualização com o Alto da Compadecida. Por quê? Porque o humanismo influencia em textos contemporâneos, tá? O Alto da Barca do Inferno é uma obra de Ariano Suassuna, aqui do modernismo, e o Alto da Barca do Inferno é lá do humanismo de Gil Vicente, ok? Eu trouxe aqui uma figura, olha só, uma figura, uma pessoa embaixo, outra em cima é uma figura religiosa e talvez uma pessoa fazendo uma oração, fazendo uma meditação, fazendo uma reflexão. Será que eu fiz de errado? Será que tenho perdão para os meus pecados? Sei lá, de repente a pessoa está pensando aí o que ela deve fazer, né? Então, a influência do humanismo em textos contemporâneos. Essa figura que você já viu, com certeza, eu acho que é muito difícil você estar me assistindo e não ter visto esse filme, essa peça teatral transformada em filme, que essa peça retoma elementos do teatro popular contidos nos autos medievais e da literatura de cordel para exaltar os humildes e satirizar os poderosos e os religiosos que se preocupam apenas com questões materiais. Gente, o Alto da Compadecida, como eu já disse, de Ariano Suassuna, traz essas questões para a nossa reflexão, para a nossa diversão, né? Porque é um alto humorístico que foi muito bem representado aqui. Eu tenho o Celto Mello e o Matheus aqui, esses dois grandes atores que representaram muito bem essas duas personagens históricas da nossa literatura. Duas obras muito importantes na literatura. As duas falam sobre a mesma coisa, pois os personagens cometem os mesmos erros. Ganância pelo dinheiro, muitos pecados e sempre os que vão para o céu, o que escapa, no caso, os pobres e humildes, né? E ambas mostram a decisão de ir para o inferno ou para o céu. O Alto da Barca do Inferno, né? No Alto da Barca do Inferno, o Gil Vicente traz essa reflexão para o comportamento do homem, para onde ele pode ir, caso não se arrependa. E o Alto da Feira, que eu falei também, já em outra aula, o Gil Vicente traz a proposta de que o pecado não é imposto pelo demônio, e sim apresentado, oferecido. E as pessoas decidem se elas cometem os pecados ou não, tá? E o Alto da Compadecida também tem esse viés religioso. Então, eu estou fazendo aqui, gente, esse contraponto, essa comparação, porque o texto humanista de Gil Vicente pode ter influenciado o Ariano Suassuna na obra O Alto da Compadecida. Ou não? Você concorda comigo? Eu acredito que sim. Influência, gente. Nós nos inspiramos em outros autores para escrever as nossas obras. Vamos avançar. As diferenças são: o Alto da Compadecida, né, nessa obra, a decisão de ir para o inferno é de forma diferente, pois o João Grilo vai ficar furioso e a Compadecida vem e interfere, assim levando-o para o céu. E no filme o autor dá uma forte importância para o homem. Já no Alto da Barca do Inferno, o homem já não é tão importante assim. Quem cometeu pecados, fez o que não devia, foi para o inferno sem mais e nem menos. Então, no Alto da Compadecida, as pessoas que morreram com um grande pecado, caso o padeiro, com a sua esposa, a esposa era adúltera, o padeiro era unha de fome, era uma pessoa assim que não tratou bem o João Grilo. Ele até repete muito no filme que ele ficou 3 dias sobre uma cama e não achou ninguém para dar um copo d'água. Lembra dessa cena? Eu sei porque eu já assisti várias vezes. Eu gosto muito dessa obra, eu gosto muito desse filme e assisto sempre que posso. Não quero assim relaxar
ri um pouquinho, enfim. E no Alto da Compadecida, eles morrem, né? A esposa adúltera morre. O padre e o bispo também são desonestos, ficam com dinheiro de um testamento de uma cachorra que o João Grilo inventa essa história. E isso daí é errado. A corrupção dentro da igreja, eles também estão prestes a ser condenados. E tem o Severino, né? Que a gente vai falar dele, que vai chegando lá e vai matar todo mundo e também vai para o mesmo lugar. Só que eles não vão para o inferno. Eles têm uma chance, né, de arrependimento lá onde eles estão. E aí a Compadecida, representada por Nossa Senhora, né, a Nossa Senhora da Compadecida, ela vem, interfere e consegue mudar a situação e frustrar os planos do diabo. Né? Diferente do Alto da Barca do Inferno. A gente tem esse contraponto. Né? Uma coisa difere da outra. São parecidos em algumas coisas, mas também se diferenciam. O Alto da Barca do Inferno representa o juízo final católico de forma satírica e com forte apelo moral. O cenário, como nós já sabemos, é uma espécie de porto, onde se encontram duas barcas, um com destino ao inferno, comandada pelo diabo, e a outra com destino ao paraíso, comandada por um anjo. Certo? Antes de mais nada, gente, alto, como nós já sabemos, eu vou só repetir, é uma designação genérica para peça, uma pequena representação teatral. Origem, Idade Média, e tinha, de início, caráter religioso. Depois, tornou-se popular para a distração do povo, nós já falamos sobre isso. O cenário do Alto da Barca do Inferno é uma espécie de porto, como eu já falei, duas barcas se encontram, cada uma com destino, uma vai para o inferno, comandada pelo diabo, e a outra vai para onde? Para o paraíso, comandada por um anjo. Ambos os comandantes aguardam os mortos, que são as almas que seguirão ao paraíso ou ao inferno. Aí, nesse caso, entra a questão da análise das personagens, né? Como a gente já falou em outras aulas. Personagens tipo. Pessoas que você vai identificar na sociedade, estão ali representando, né? Sempre tem alguém com aquele comportamento para fazer com que as pessoas reflitam e mudem de atitude, porque a sentença já está ali, né? Já está ali pronta. E se a pessoa não mudar de comportamento, ela pode ser sentenciada sim ao inferno. Isso é Gil Vicente que diz. Primeira personagem a chegar no porto é o fidalgo. Quem é ele? Ele é um representante da nobreza e luxúria. Olha o pecado dele aqui, ó, luxúria. Ele havia cometido muitos pecados em vida, então o fidalgo foi destinado direto para a barca do inferno. Ele até quis ir para a barca do paraíso, mas aí o anjo não aceitou, não. Tira para fora, vai para o inferno. O segundo é o ozeneiro, que é ganancioso e avarento. O ozeneiro também não estava com vontade de ir para o barco lá do inferno, não, mas o anjo não teve conversa com ele, não. Direto. Tipo assim, ó, sai daqui, vai para o inferno. Então, as primeiras personagens, né? Fidalgo e ozeneiro, destinados ao inferno. A terceira personagem é Joane, que é um tolo, uma pessoa boba, inocente, que vivia de forma simples. O diabo tentou enganá-lo e tentou fazer com que ele entrasse na barca do inferno. Mas ele intercede ao anjo, aí o anjo vai deixar ele para a barca do paraíso, gente, e levando em conta, ele é inocente, por quê? Porque ele é bobo. Então, se ele cometeu pecados, é por conta da forma, né, da tolice dele. Tolo no sentido de ser inocente. Tá? Uma pessoa que talvez não tenha boas faculdades mentais. Aí vem a próxima alma a chegar. Quem é? É o sapateiro, que chega com todos os seus instrumentos de trabalho. Só que, no exercício da profissão em vida, ele roubou e enganou os seus clientes. Então, pode não ser um sapateiro, na época de Gil Vicente, que ia se identificar com esse tipo. Poderia ser uma outra profissão. Mas pessoas que aproveitavam os seus ofícios para enganar os seus clientes, para roubá-los. Então, aqui a gente já tem duas personagens seguintes, né? Já são quatro, né? 4 personagens, sendo que as duas primeiras, direto para o inferno. A terceira conseguiu uma salvaçãozinha aí, por quê? Porque era uma pessoa tola. Mas a próxima personagem, que é o sapateiro,
Teve conversa, não. Ele era uma pessoa desonesta, ele era uma pessoa avarenta, ele enganava. Então, sentença já, inferno. Aí vem o frade. Olha só, o frade chega lá no porto junto com a sua amante. Gente, analisem, um frade e a sua amante. Condenou o anjo, né? O anjo condenou de cara. Falso moralismo religioso. Portanto, ele deveria ir para o inferno. De reto, gente. Indignado, ele segue seu destino e seus instrumentos de trabalho que ele roubou e enganou seus clientes. Então, a sentença aqui do sapateiro também foi, ó, não tem nem conversa. Diferente lá do Alto da Compadecida, que ainda deu para dar uma conversada com a Compadecida. Aqui não teve Compadecida, aqui não tem Jesus, não tem ninguém. É anjo, representante de Deus, com carta branca para mandar o povo, a galera lá para a parte de baixo. Engraçado, né? Brísida é a próxima pessoa. Ela é uma alcoviteira. Ela chega até o anjo com o argumento de possuir 600 virgos postiços. Gente, eu vou falar o que é virgos postiços. São as virgindades. Ela era alcoviteira, né? O que para os dias de hoje uma cafetina. Isso deixa entender que prostituía meninas virgens. E ela é condenada por bruxaria, prostituição e entra então na barca do diabo. Então, a alcoviteira para os dias de hoje seria uma cafetina. E hoje também nós vemos isso. Pessoas que se aproveitam de outras e ganham dinheiro sobre prostituição, tá? Sobre a venda do corpo, do prazer. Isso aí é pecado. Então, a alcoviteira também foi outra que o anjo despachou direto para o inferno. Aqui na barca que vai para o paraíso não tem lugar para a senhora não, tá? Muito bem. Outra personagem, judeu. Ele é recusado pelas duas barcas. Ele traz consigo um bode. O diabo usa o bode para negar a entrada dele na barca. O anjo também nega, pois argumenta que ele desrespeitou a Igreja Católica. A única solução foi levar o judeu a reboque na barca do inferno, com o bode amarrado numa coleira. Gente, a figura do judeu aqui é muito criticada, você deu para perceber. Nem o Deus, representado pelo anjo, nem o diabo quiseram o judeu dentro de seus respectivos barcos. O judaísmo, gente, é uma religião que não reconhece Cristo como Salvador, como é o caso do cristão. Quem é cristão? Quem entende Cristo como Salvador. Quem é judeu? Espera ainda o Messias, o Salvador prometido. Então, por conta disso, até os dias de hoje, os judeus sofrem muito preconceito por conta dessa visão religiosa, certo? Para os judeus, Cristo é um profeta, mas não maior que outros que eles têm lá, que a gente não vai entrar nesse mérito, né? É só para você entender que essa crítica ao judeu aqui é muito forte no alto da barca do inferno de Gil Vicente. Os próximos personagens a chegarem são os representantes da lei, o corregedor, o procurador e o enforcado, que são condenados à barca do inferno sob a acusação de manipular a justiça a seu favor. Gente, a justiça é uma coisa muito séria. Quantos juízes corruptos nessa época aí, né? Aqui são representantes da lei, corregedor, procurador e enforcado, né? Então, quantas pessoas fizeram suas causas, julgaram suas causas em troca de dinheiro? Ó, inferno, desce aqui na barca do paraíso, também não tem lugar para vocês, não. E, por fim, chegam os representantes da lei, já falei, né? Os últimos a chegarem são os 4 cavaleiros, que lutaram e morreram defendendo o cristianismo. Por isso, são perdoados de seus pecados e seguem para a barca do anjo. Gente, os cavaleiros são aqueles das cruzadas, tá? As cruzadas é um movimento da igreja para resgatar os fiéis que se afastaram da igreja por conta da reforma protestante, tá certo? Escrita, a gente já sabe, né? Vou só repetir aqui que foi escrita na Idade Média,
esse Alto da Barca oscila seus valores morais de duas épocas. Não esqueça disso, tá? Ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Moderna, tá? Agora vamos para o Alto da Compadecida. Retrata a vida de João Grilo e de Chicó, dois amigos que viviam em Taperoá, no sertão nordestino, buscando incansavelmente uma vida melhor. Só que essa busca por uma vida melhor era regada a muita enganação, muita mentira, muita trapaça, principalmente pelo seu João Grilo, tá certo? Ele tinha assim, uma mente mirabolante, ele conseguia envolver todo mundo nas suas ideias e acabava dando certo, né? Mas é muito enrolada e a história se passa com essas duas personagens aí que são as principais. A história se inicia quando João Grilo consegue convencer o padre a enterrar a cachorra da mulher do padeiro. E a confusão se instaurou entre os personagens depois que João Grilo vende para a mulher do padeiro um gato dizendo que ele botava dinheiro. Ele consegue fazer com que o padre celebre uma cerimônia de enterro de uma cachorra em latim. Isso traz problema para o padre, que quando o bispo descobre, vai tentar falar com o Papa para ele sair da igreja. Aí o João Grilo consegue dar um jeito e inventa que a cachorra tem um testamento. Você lembra disso? E aí, quando se fala em dinheiro, tanto o bispo quanto o padre resolvem a história e não falam mais desse assunto. Então, aí começa a corrupção dentro da igreja. Todos estavam discutindo na igreja, isso aqui já é um outro momento, né? Quando chega Severino, um cangaceiro, juntamente com seu servo, que também é cangaceiro, com o objetivo de roubar a igreja. Severino rouba o padre, o bispo, o padeiro e, posteriormente, os mata, levando também a mulher do padeiro e o sacristão. Na obra de Ariano Suassuna, quando é representada em filme, como eu mostrei aqui no início a figura lá do filme, que foi as telas de cinema, a TV, não tem o sacristão, ele não aparece, essa personagem aí não aparece no filme, mas na obra em si, né, na obra real, tem. E aí eles morrem e vão para um lugar chamado Purgatório. E lá o João Grilo vai dar um jeito de tentar convencer a Compadecida que eles merecem uma nova chance. Esses aspectos observados de condenação e absolvição estão presentes nas duas obras analisadas. Quando os personagens do Alto da Barca do Inferno vão para o porto e lá embarcam na Barca do Inferno ou na Barca do Céu. Quando os personagens do Alto da Compadecida morrem, eles vão para o céu, no caso purgatório, prestar conta de suas vidas. Então a gente vê, né? A Igreja Católica defende essa ideia de quando alguém morre, vai para um purgatório, quando ela não tem assim, um bom comportamento, e depois de pagar os pecados, ela pode ir ao céu, tá? Então aqui, nas duas obras, nós temos religiosidade, nós temos a figura da igreja, né? Os dogmas da igreja sendo respeitados. Nós temos condenações dos dois, né? Só que o Alto da Compadecida a gente tem absolvição. E no Alto da Barca do Inferno não tem conversa para quem pecou. Só que se salva são os cavaleiros e o Jonice, né? Tolo. Enfim. Desde a época que foi escrito o Auto de Gil Vicente até a época do segundo auto, que no caso é de Ariano Suassuna, a Igreja Católica sofreu grandes modificações. Porém, ela não perdeu o seu contexto essencial de que é necessário viver sem pecados. Então, gente, não tem outra. Se você for a uma missa, o sermão do padre vai falar da importância de você manter uma vida reta diante de Deus. Se você for uma igreja cristã protestante, o pastor vai dizer a mesma coisa. Então, as igrejas, de modo geral, defendem. Mas aqui a gente está falando da igreja católica. O papel da igreja católica na história é fundamental. Nós não podemos esquecer disso. Então, os dois autores escrevem sobre a importância da igreja, levando em conta o dogma, as doutrinas que são defendidas, levando em conta a questão de uma vida sem pecados. Essas modificações são vistas quando, no segundo auto, no caso o Auto da Compadecida, nenhum personagem vai para o inferno. Enquanto que no primeiro auto, há as condenações, né? Personagens são condenados à barca do inferno. E essas duas obras retratam a vida das pessoas, que eram baseadas no pecado ou na fé. Constata-se que, independente
da época de produção das obras, é possível observar que a visão da Igreja Católica em relação aos pecados é perpetuada. A igreja é mais compreensiva e entende que os personagens passavam em suas vidas. Então, no Alto da Compadecida, fica evidente que tudo que os personagens passam e sofrem em vida será relevante para sua condenação ou sua absolvição, evidenciando, então, o lado misericordioso da igreja, buscando sempre mostrar que a fé pode ser a salvação. Tá? Isso é um ponto de vista, e pontos de vista são construídos através de fatos, argumentos e muita leitura bíblica, tá, gente? Compliquei?